Sejam muito bem-vindos ao episódio 19. Parece que foi ontem que estava no primeiro. E hoje a gente tem mais um papo daqueles. Só esperem para ver. Isso aí, pessoal. Boa tarde, né? Já estivemos há pouco aqui com a participante, amiga também de nossa convidada, né? Parceira, certo? Agora estamos com Nai. Nada melhor do que ela. Pode se apresentar e vai contar essa história, pessoal. Interessante, ó. Ela saiu da nutrição para confeitaria e hoje a mulher é mentora. Vocês vão saber de quê. Nada melhor do que ela falar. Seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite, né, de estar aqui. Eu sou Nai Moraes, sou nutricionista de formação há 19 anos, sou confeiteira e hoje sou mentora de negócios, mentora de mulheres. Estou aqui para contar essa história aí louca, né, de muitas transições, de muita coisa na carreira e na vida. Que legal. E conte aí como foi essa história aí. Começou, fez nutrição, aí passou para confeitaria, mas bora começar logo no início lá. Começar do começo. Vamos resumir esse início aí para a gente começar a entender e chegar no empreendedorismo, né? Isso. Então, eu me formei em 2005. Quem fizer conta, a gente vai brigar hoje, né? Então, eu me formei em 2005 e aí eu casei e fui morar no interior, né? E trabalhar como nutricionista em saúde pública e fiquei apaixonada por saúde pública. Eu acho que já foi minha primeira transição, porque quando eu fiz nutrição aqui, eu era apaixonada por hospital, por clínica. Mas como eu tive que ir para o interior, deixa eu ver o que é que vai rolar por lá. Então comecei a trabalhar e gostei muito. Fiquei 8 anos atuando com saúde pública, enquanto morei no interior, mas a gente sempre tinha aquele desejo de voltar para Salvador, né? De voltar para casa, né? E aí em 2013 mais ou menos, 2013 a gente volta para aqui, para Salvador. E nesse retorno eu voltei a trabalhar no hospital, fazia mestrado, eu orientava uma pós da Federal de Pelotas. E era muita coisa no juízo de uma pessoa que sai daqui com 23, volta com 30 e pouco, com um filho pequeno. E a dinâmica da vida de capital depois de morar tanto tempo no interior. Então eu acabei adoecendo mesmo, né? De muito trabalho, a dinâmica da vida completamente diferente, uma certa saudade do interior, de estar com as amigas, de sentar na calçada e passa uma amiga, tá fazendo o quê? Nada. Deixa eu perguntar que interior que era? Então, eu morei em Jeremoabo. Que não sabe para onde fica, né? Nem a gente sabia. A gente escolheu a cidade numa audiência pública pela distância de Salvador. Muito bom. E aí a questão, coragem, né? Vamos lá. E aí a gente foi para Jeremoabo, fica próximo a Paulo Afonso. Então foi quando eu vivi meus primeiros anos de casada e tudo. Com 2 anos a gente lá, alguns amigos daqui de Salvador disseram que ia morar em Afogados da Engazeira, que é sertão de Pernambuco, né? Jeremoabo fica a 400 e poucos quilômetros daqui de Salvador, Afogados era 400 de Jeremoabo. Aí a gente, se a gente já tá longe, vamos mais um pouco, pelo menos a gente tem alguém nosso por lá. E aí nós fomos, fiquei 2 anos em Afogados, tentando a transferência de meu esposo para lá, a gente não conseguiu, vamos voltar. Voltamos para Jeremoabo. Com 3 meses de Jeremoabo, a gente mudou para São Felipe. Conhece? Não. Eu ouvi falar também. Vamos passear na Bahia. É isso aí. São Felipe já é aqui no Recôncavo, sim, né? Sim. Já se aproximando aqui de Salvador. Fica entre Cruz das Almas e Santo Antônio de Jesus. E a gente passou 4 anos em São Felipe. E aí depois chegamos aqui, na Terra Prometida. Mas você é soteropolitana? Sou nascida aqui, mas morei em Feira até os 17 anos. Entendi, rapaz. Rodeio. Você conhece a Bahia, viu? Sim, aí... E aí voltou pra cá, você estava trabalhando com o que nessa época? Quando voltou? Quando eu voltei pra cá, eu fui trabalhar em hospital. Pronto. E fazia mestrado na UFBA, né, que foi onde eu me formei, e orientava também uma pós, que era da Federal de Pelotas, que eu já fazia, que era a distância, né? Já fazia enquanto morava em São Felipe. 1 milhão de coisas, sempre. E aí, como foi essa transição, então, já da nutrição para Primeira confeitaria, né? Aí você, de uma certa forma, já começou a empreender
né? Ia pensar em empreender ou antes ia fazer alguma coisa? Não, eu tinha na minha cabeça, assim, a gente fala muito disso, nasce uma mãe, nasce uma festeira, né? Então, eu trabalhava com saúde pública e eu fazia muito evento dentro da minha área, porque eu trabalhei em gestão de saúde pública, então eu fazia mutirão de mamografia, isso é evento, tá? Sim. Você pode dizer que não, mas é. Mutirão de mamografia, a gente fazia eventos de Outubro Rosa, até mutirão de vacina de cachorro, já fiz, eu tenho pavor de cachorro. Mas a gente fazia muita coisa, então eu gostava desse negócio de mexer com gente, de movimento. E aí quando meu filho nasceu, nasceram as festas de aniversário do filho. E aí eu era a pessoa que tinha as ideias, né? Então eu criava, os temas eram loucos, eram todos temas que eu inventava, criava, não eram essas coisas que você acha nas lojas, eu não facilitava a vida de ninguém. E aí eu criava as coisas, mas eu não fazia nada. Eu tinha pessoas que faziam pra mim. Então eu tinha na minha cabeça que um dia eu ia ter uma empresa de eventos e eu ia ser a cabeça pensante, organizar tudo, e eu ia ter pessoas que faziam bolo, que fazia salgado, que decorava, sabe? E eu ia montar o negócio. Era essa a minha ideia de empreender há anos atrás. E aí quando eu chego aqui em Salvador, no hospital e tal, então essa dinâmica a rotina do hospital, todo dia a mesma coisa, sem eventos, sem grandes eventos, sem grandes movimentos, com as pessoas que eu lidava estavam acamadas, então não tinha essa interação que eu gostava, né, do interior, daquela vida mais agitada, embora seja mais tranquila do que aqui. Sim. O trânsito em Salvador, né, é diferente. Meu filho tinha 4 anos, então em São Felipe, eu almoçava com ele em casa, tirava um cochilo de tarde, voltava para trabalhar, né? Lindo. Aqui não, eu saía às 6 da manhã, voltava às 9 da noite, eu via meu filho dormindo de manhã e dormindo quando eu chegava. Então isso mexeu muito comigo, eu entrei no processo de depressão mesmo, assim. E aí nesse processo eu tinha saudade das minhas boleiras de São Felipe, minhas amigas que faziam meus bolos, porque eu criava as ideias e elas executavam. E tinha as amigas, que hoje uma é até minha mentorada, Dica, ela tem um restaurante em São Felipe, Misturas. Foi, inclusive, agora para o Panela de Bairro. Ela é uma cozinheira de mão cheia e ela fazia um bolo de tapioca sensacional. Levava para a secretaria, que ela também é assistente social. E a gente ia comer no quintal da secretaria. Então, gente, eu tinha uma saudade disso. E aí eu agora que tô pensando que eu quero ir pra lá. Vamos comer bolo. E aí eu ligava, ai amiga, eu quero um bolo. Tô com saudade do bolo e tal. Ela me ensinou, me deu a receita do bolo de tapioca, né? Então, mas aí eu larguei o hospital. Eu cheguei num ponto de adoecer real, de não ter condição de trabalhar. Eu tive inflamação no quadril, aí descobri que eu tinha fibromialgia, que é dor generalizada, né? Eu sempre senti dor e achava que era normal, até eu ter essa inflamação que realmente me limitou, né? Eu tive que me afastar do trabalho. E aí eu em casa, imagine, a pessoa que é muito ativa, que fazia muita coisa, de repente eu estava em casa, depressão, usando antidepressivos, meu filho pequeno fazendo terapia, com 4 anos de idade, porque eu não sabia lidar com a situação toda, e com vontade de comer bolo. Era esse o quadro da empreendedora. O que gerou uma empreendedora. Nossa, eu pensei agora, assim, eu não sei, um brainstorm, assim, um quadro bem grande com tudo isso escrito, né? Porque que situação, né? É, bem louca. E como isso mudou? E a família preocupada. E aí, num dia, eu em casa ia receber uns amigos já tentando retomar minha vida, né? Minhas coisas. E aí eu vou tentar fazer um bolo, que eu quero comer. E aí fui pro Google, peguei uma receita de bolo de maracujá. E aí eu com meu filho em casa fiz, pai, vamos criar uma marquinha, se a gente fosse vender bolo, como era o nome? Aí ele, forno de casa, que é o bolo do forno da minha mãe. Aí, que legal. Aí eu fui, fiz no computador uma marquinha bem amadora, assim, né? De brincadeira. Eu tinha 3 assadeiras de tamanhos diferentes. Fizemos os 3 bolinhos, aí eu arrumei, com fitinha, né? O pessoal chegou lá em casa, comeu o bolo. E aí, que massa, você comprou aonde? Que delícia esse bolo. Eu fiz. Mentira. Você que fez. Foi. Quanto é? Gente, não tem preço não.
porque eu inventei agora, peguei no Google a receita, deu certo e tal. Você lembra de que era a receita? Era de bolo de maracujá. Maracujá? É. E aí que foi a primeira foto do meu primeiro Instagram, era o bolo de maracujá, esse bolo. E aí eu fiz, aí uma das amigas, né, Lola, minha amigona do coração, fez, eu preciso de um bolo de laranja para sexta-feira, tu faz? Aí eu, se no Google tinha de maracujá, tem de laranja também, ó. E eu, nutricionista, eu sei precificar. Eu fiz a ficha técnica do meu bolo, de maracujá e do de laranja, precifiquei, vendi meu primeiro bolo, gostei do negócio e fiz assim, não vou parar mais, né? E fui para dentro da cozinha. Com 3 meses, eu tinha um folder, um panfletinho com vários sabores de bolo. Eu tinha MEI já, tinha milhões de cursos do Sebrae, de fluxo de caixa, não sei o quê, porque eu trabalhava com gestão no setor público, né, na Secretaria de Saúde e tal. Então, essa parte de gestão, para mim, eu sabia que eu tinha que fazer. Então, eu tinha registrado desde o meu primeiro bolo de laranja, o que entrou e o que saiu. Um custo perfeito. E aí, o negócio foi tanto, assim, que eu morava num condomínio com vários prédios, eu mandava para uma amiga, o pessoal mandava para outro. De repente, meia-noite eu não tinha mais ovo para fazer o tanto de bolo que o pessoal tinha pedido. Aí o extra era 24 horas ali na paralela, né, no Imbuí. Descia, vou no extra e comprar bolo, farinha de trigo, ovo. E começou a crescer, assim, de uma hora para outra. Assim, Nai, você planejou ser confeiteira? Não planejei. Foi assim. E aí eu ainda tentei voltar para o hospital para retomar, mas não tinha mais sentido para mim. Eu chegava no hospital, eu passava mal e ia para a emergência, voltava para casa e virava a noite fazendo bolo. Era assim. Não tem mais condição. Então não era uma ideia assim, eu vou deixar de trabalhar aqui, vou fazer isso aqui, eu vou fazer crescer. Não foi assim. Dessa vez não. Eu realmente encontrei alguma coisa que me tirou do adoecimento, né? E eu comecei a trabalhar com festa, com gente, com vida. Eu fiz, é isso que eu quero pra mim. Larguei, falei com o marido, né? Amor, não aguento mais o hospital. E ele via que, de fato, eu não tinha mais condição de manter aquilo ali. Saí do hospital, isso eu já tinha largado o mestrado, já tinha largado a outra pós que eu orientava. E, por último, larguei o hospital que eu trabalhava. E, assim, a conta batia? Não. Né? Quem começa a empreender, a conta não bate, é real, né? A gente sabe que uma empresa ela vai dar um lucro anos depois, né? Mas eu digo que você trabalhar com o que você gosta, você tem coragem de enfrentar as limitações. Apesar de eu não saber que eu gostava de fazer bolo, mas eu comecei a ver sentido naquilo, né? Porque eu conhecia as pessoas, as histórias, eu me envolvia com as histórias, né? De quem me pedia um bolo. E aí, nessa de fazer, eu comecei a fazer salgado, comecei a fazer doce. Aí uma amiga minha fazia faculdade próximo e aí ela disse assim, Nai, faz uns lanches que eu levo para a faculdade para vender. E aí eu comecei a fazer brownie, mini bolo, torta salgada, bauru. Tu já tinha feito isso? Não, nunca tinha feito nada. E aí ela levava, vendia, ela fazia uma sacola, sabe essas sacolinhas de feira que tem rodinha? Sim. A gente enchia a sacola de coisa, ela levava, vendia tudo, voltava de tarde assim, para contar as moedas em cima da mesa. Legal. E foi como ela também fez um dinheirinho para começar a ficar noiva e tal, né? E desenvolver. Foi o primeiro bolo que eu fiz o bolo do noivado dela, né? E as coisas foram fluindo, assim, muito rápido, muito rápido. Eu não esperava. E aí vem a segunda transição. Isso. E aí, na verdade, eu passei por várias transições dentro da confeitaria, porque como eu tinha adoecido, pela rotina, pelo trabalho, muita coisa, então eu acendi o alerta do autoconhecimento, né? E eu digo sempre, autoconhecimento é um caminho sem volta. A gente precisa sempre estar
percebendo aonde a gente está e por que a gente está fazendo o que faz, e se tem sentido, se está afetando a nossa rotina, a qualidade de vida, minha dinâmica com minha família. Então, eu fazia de tudo, eu montava uma festa inteira. Minha primeira festa foi do meu filho, que eu vou fazer a festa dele toda. Eu fiz o bolo, fiz doces, fiz os salgados, eu decorei a festa, fiz tudo. Enlouqueci, né? Imagina. E é cansativo, eu fiz, não dá. Eu vou deixar de fazer salgados. E aí eu passei para minha sogra estava sem trabalho, estava passando por uma situação, eu fiz, você quer fazer salgado? Você faz, e aí eu vendo. Faço um kit de festa e eu vendo salgado. Aí ela, ok, vou fazer. Aí ela começou a fazer os salgados, eu pegava com ela, montava kit de festa escola e vendia. Aí o negócio começou a crescer, o dela. Aí chamei minha cunhada, fiz, segura a onda aí, que eu não tenho mais condições de administrar os dois. E aí elas cresceram, tem a empresa dela aí de salgaderia, minha cunhada largou a administração, foi fazer gastronomia, se empolgou com o negócio e cresceu. Aí tem outra que eu fazia papelaria. Aí eu fiz, não dá pra fazer papelaria, fazer o bolo, né, tudo. É muita coisa. É muita coisa. Papelaria seria o quê? O topo de bolo, tá. os personalizados, Entendi. né? Essas coisas. Aí vem uma amiga também, eu fiz, vem cá, tu quer fazer não isso? O topo de bolo? Aí ela começou a fazer. Aí isso eu passei por 3 empresas de amigas que resolveram fazer. Aí eu passo tudo pra você faz, eu já boto no meu preço, né? Você sempre incentivando, né? Isso. E aí, nessa brincadeira, eu deixei de fazer salgado, doce e fiquei só com bolo. Resolvi me especializar em bolos de chantilly. E aí, cresci, fazia bolos de casamento e tal. Aí, em 2018, uma das minhas primeiras clientes comprava meu brownie e ia vender no trabalho dela. Fez assim, eu vou morar no Canadá e eu quero aprender a fazer seu bolo pra fazer lá. Né? Aí eu falei, tá doida? Como assim? Aí ela, eu fiz, você comprou o meu bolo que quebrou, né? Lá no começo ela fez, ou do começo, mas eu vi sua trajetória toda e seus bolos são maravilhosos e tal. E o bolo de tapioca era o preferido dela. Eu sou apaixonado. Tá vendo? E aí eu encarei o juízo que eu tenho um pouco, né? Um juízo que eu tenho assim. Eu fiz, vamos lá, vou montar um curso, vamos ver no que dá. Aí eu montei um curso com ela em 2018 e fiz 6 turmas. Em casa, sem a divulgação que a gente tem hoje de rede social, era em 2018, né? Caramba, é muito. E aí tem dentista que virou confeiteira, fisioterapeuta que virou confeiteira. E ela foi pro Canadá e hoje ela tem a confeitaria dela lá, João e Maria Patisserie, né? Legal. Fazendo bolo brasileiro lá no Canadá, para a comunidade brasileira que tem lá. Né? O bolo tapioca, inclusive. E aí eu fiz, poxa, é bom isso, de ensinar, de ver outras pessoas crescendo, se desenvolvendo. Né? Mas aí veio a pandemia, muda tudo de novo, né? Parei de dar curso e foi o período que eu mais vendi bolo e kit de festa, porque as pessoas estavam em casa e queriam um chamego, né? Assim, E ainda tinha uma dinheiro, alegria. Né? Isso, não tinha dinheiro. Ainda tinha dinheiro, porque depois o bicho pegou. Então, eu vendi horrores. Pra você ter ideia, eu nunca tinha feito ovo de Páscoa. Aí veio a pandemia, eu fiz, deixa eu ver, não é? Vamos fazer ovo de Páscoa. Tipo assim, tô sem fazer nada, né? Até parece. Eu vou fazer ovo de Páscoa. Gente, surreal, porque eu comprava assim 10 embalagens, achando que 10, vamos lá. Eu vendi 80. Aí eu saía ligando para as lojas, porque é tudo fechado. Tem embalagem? Tem embalagem? Vou buscar. Aí era na porta das lojas, né? Aquela loucura. Sim. E eu achando que ia fechar a confeitaria, porque tava tudo fechado. Gente, foi uma loucura. Panetone, nunca tinha feito. Eu fiz 250 panetones. Eu tô doida, nunca mais eu faço uma loucura dessa. Isso sozinha? Sozinha. É muita coisa. E aí eu fiz, gente, que loucura é essa? E aí, autoconhecimento, ó, de novo. Comecei a sentir dor no corpo,
né? Então, eu tenho fibromialgia, eu trabalhava um mês pesado, no outro mês eu tinha que fazer fisioterapia. Eu falei, velho, não tem sentido isso. E eu percebi como o ver o outro crescer e desenvolver era muito mais prazeroso pra mim, sabe? Era aquela coisa assim, poxa, é isso. E aí, quando foi agora, no ano passado, a idade vai chegando, eu vou ter que dizer, né? Assim, depois dos 40. Depois dos 40. Mas eu digo pra pessoa olhar assim, ih, nem parece, velho. Tem cara de 20, 30. Não, mas assim, que tá de longe, eu vou acreditar que a câmera não tá pegando meus cabelos brancos. E aí, depois dos 40, o bicho pega um pouco mais. A gente não tem mais o mesmo pique, ainda mais com a fibro. Né? Então, eu não tinha mais o mesmo pique. Eu fui culinarista de uma marca de chantilly, então eu representava a marca de chantilly nas lojas, comecei a diminuir o fluxo de encomenda e dar mais aulas. E aí eu fiz, pronto, eu vou por esse caminho. E aí, no final do ano, eu vou começar a dar aula. Entrei no curso profissionalizante, depois de 9 anos de confeiteira amadora. Entrei num curso profissionalizante de confeitaria. Assim, eu sou chefe confeiteira, né? Vamos lá aprender. E eu vou ensinar confeitaria. Aí contratei uma mentoria, assim, eu preciso de alguém para me ajudar a fazer essa virada, né? Porque dessa vez a transição foi planejada. Entendi. Né? Eu planejei fazer essa transição e aí investi numa mentoria para fazer, e nesse processo da mentoria que eu fiz, olha, eu quero sair de confeiteira para professora de confeitaria. E aí minha mentora, que hoje tá em Las Vegas, me abandonou no caminho. Me abandonou não, ela tá comigo até hoje, que eu não largo ela, né? Mas ela foi morar em Las Vegas e aí ela fez assim, não, tem mais, né? Você não é professora de confeitaria. E essas empresas que você começou e estão aí, funcionando? Desde o início Desde que o você início. começou aí da sua trajetória, foram tantas pessoas que foram surgindo aí. E como é que você manteve sua empresa 9 anos sem nunca ter tido prejuízo, só crescendo? Porque chegou um ponto que eu tinha minha empresa tinha um faturamento médio tranquilo, eu não precisava. Sabe assim, eu podia crescer, mas minha qualidade de vida era a minha condição. Eu fiz assim, eu não quero sair de casa, eu quero acompanhar meu filho, né? Eu não quero colocar uma pessoa aqui, então eu vou até aqui e tá ok pra mim, sabe? Então, eu tinha uma empresa organizada durante 9 anos, sozinha. Aí ela fez, velho, isso aí tu vai fazer o que com isso? Eu fiz, é verdade, né? Às vezes a gente se pega mas eu não tenho certificados, né? Assim, como é que eu vou ser mentora? Quem é que me garante? O que é que me dá respaldo? Que valida quem eu sou como mentora? Sua trajetória. Né? Tem tanta gente que tem certificados, mas não tem trajetória. Então, chega na linha de frente, né? Chega na hora do vamos ver, e aqui, o que é que eu faço? Então, ela fez, é isso, né? E o caminho é esse. E aí eu acreditei também, ó, a coragem de novo, né? E o juízo, coragem e juízo. De novo, eu fiz, vamos lá, vamos ver no que vai dar. Velho, foi muito rápido. Foi a questão de assim, Deus está no negócio, o propósito é esse. Fluiu. Em 3 meses, eu já estava com a confeitaria praticamente fechada, né? Ludmila Dega, né? Porto 79, que teve aqui hoje de manhã, foi minha primeira mentorada. Legal. Né? Não, então ela fala de você o tempo inteiro. Ela sempre lembra de você. Foi minha primeira mentorada, assim. Eu digo a ela que ela foi minha cobaia, então ela tem o benefício de ter uma mentora para o resto da vida. Né? Porque a gente troca muita figurinha, né? Até hoje a gente segue juntas o ano inteiro. E assim, aí veio o convite da editora para escrever um livro. Eu fiz, puxa, é trote, gente. Tem alguma coisa acontecendo, né, que eu não tô percebendo.
E foi justamente essa virada de posicionamento, de eu falar e falar de algo que tá aqui, né? Que é meu propósito, que eu gosto. Eu adoro. Você falou nesse antes da sua esposa, eu falei, meu Deus do céu, já queria conhecer, pagar na mão dela, sentar do lado, vamos lá, construir esse negócio. Isso me move, eu gosto de fazer isso. E aí fluiu. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual que você acha, com sua experiência até aqui, né? Com as mulheres aí, né? Que você falou que eu acho que é o foco principal, né? É isso. Qual que você acha que é a maior dificuldade hoje da pessoa fazer essa transição? Na sua concepção, com sua experiência que você tem? Eu vejo que é você abrir mão de um conforto, né? Você sair da zona de conforto. Porque a gente aprende um caminho, a gente tem que estudar, fazer faculdade, né? Ir para um emprego e fazer um concurso é o melhor dos mundos. A gente aprende esse caminho e às vezes a gente está preso a esse caminho. Então, eu, nutricionista, quando eu transicionei, eu ouvi tanto, até hoje eu ouço. E o seu diploma, né? Você tem uma graduação. Então, às vezes, a gente quer responder a expectativa do outro, né? E também as nossas ideias que estão ali fixadas e que a gente vai ter que reconstruir, ressignificar em algum momento. Então, quando eu comecei mesmo com o bolo, meu primeiro cartão de visita, de um lado era forno de casa, ficou forno de casa na empresa. Até hoje, meu ateliê, que eu ainda mantenho em casa, meu filho chama de forno de casa. Legal. Mãe, cadê não sei o quê? Tá lá no forno de casa, é assim. Né? Então, era forno de casa, confeitaria, e do outro lado era Naia Moraes, nutricionista. Eu fiz, existe um conflito de identidade. Eu engordo e emagreço, engordo e emagreço. Por que isso? Isso era muito do que estava aqui dentro, né? Eu fiz, poxa, eu vou sair daqui para cá, né? Quem é essa outra que está aqui? Então, por isso que dentro do meu programa de mentoria, eu começo com autoconhecimento, né? Com a jornada de autoconhecimento, porque a gente precisa saber por que você está deixando isso aí, indo para isso aqui, né? O que é que não está fazendo mais sentido para você? Tem muitas pessoas que estão numa carreira no CLT, fazendo todo dia a mesma coisa, não tem sentido naquilo que está fazendo, mas não consegue sair daquilo ali porque aprendeu que é aquilo que ela tem que fazer a vida toda, né? E tem que dar resposta ao marido, à mãe, né? Ao filho e tal. Se eu sair, o que é que vão dizer? E hoje eu digo para vocês assim, eu sei quem eu sou e o que os outros vão dizer é a opinião dos outros, sabe? Eu ouço e retenho o que é bom. Perfeito. Retenho o que faz sentido pra mim. Tem coisas, é óbvio que eu ouço meu esposo, eu ouço meu pai, eu ouço minha mãe. E aí eu pondero, claro que eu pondero. Mas aí eu vou pra quem eu me formei, quem eu sou. E eu digo, olha, eu quero fazer isso, eu vou te explicar. Porque eu não preciso explicar, né? Para qualquer pessoa, mas eu me sinto nessa obrigação, vamos dizer assim, de explicar para meu esposo, para meu filho, o que é que eu estou fazendo, sabe? Por que eu estou mudando? Eu converso com eles muito, assim, ó, eu gosto de fazer isso, eu vejo futuro nisso, e olha aqui os resultados, sabe? Tem resultado. E aí eu comparo uma coisa com a outra, né? Às vezes quando fala assim, não, quando você trabalhava, eu ganhava bem como nutricionista, eu nunca fui... nunca tive problemas de ficar desempregada, nunca passei, né, por isso. Eu tive quando a gente veio de Afogados para São Felipe, eu fiquei um período ainda um pouco sem trabalhar, porque chegando numa cidade nova, mas foi o tempo de conhecer as pessoas e ficar grávida de Samuel e Samuel nascer. Tava tudo planejado, tudo programado ali tudo por Deus. Me diz uma coisa, a pessoa que está querendo fazer esse processo de transição, né, que tem aquilo, como você falou, não sabe ainda quem é. Isso. Por onde ela começar? Onde é que você diria assim, ó, pessoal, tipo, você que está aí perdido, você começaria assim, assim, assim. Quais os primeiros passos você orientaria? Eu vou dizer assim, não por ser mentora, mas porque foi algo que eu fiz para mim e que eu digo que foi um divisor de águas. Você ter alguém que faça esse processo junto com você. Alguém que já passou por essa experiência, né? Que tem uma mentora, alguém que te acompanhe.
porque encurta os passos. E você fazer um mergulho em você mesmo de autoconhecimento, às vezes não é fácil você fazer sozinho. Porque você vai se deparar com suas sombras, com suas ideias, com suas prisões que você às vezes não quer, né, deixar. Então, alguém perto é fundamental. Então, tem um passo a passo aí, né? Você entender por que que esse lugar que você está hoje não está te trazendo mais essa satisfação, essa sensação de plenitude, né? De realização pessoal. E o que é que essa outra situação que você quer tá enchendo seus olhos. Por quê? Né? Aí, beleza, ok, eu quero fazer isso, massa. Então vamos planejar, porque não é, eu não digo que faça o que eu fiz, largue tudo e comece a fazer um bolo, vai comprando farinha de trigo à medida que os bolos foram sendo vendidos. Não digo isso. Porque o seu trabalho hoje financia seu sonho. Não é? Perfeito. Então você pode ir fazendo uma transição. Você não precisa romper de uma vez, não quero mais isso, vou para isso, hoje eu sou empreendedora. Não. Você pode ir fazendo essa transição. Comece, né? Vai divulgando, vai crescendo o seu negócio e vai reduzindo lá de cá. Eu tive uma aluna de São Paulo, que eu fiz um curso online no meio da pandemia, eu gravei um curso online e joguei. E aí eu a conheci pessoalmente agora. E ela me contando o que foi fazer o curso comigo, que a gente não tem noção de como a gente toca a vida das pessoas ali nas redes sociais. Vocês não têm noção do que é eu fazer esse podcast e o que é as histórias que vão passar por aqui vão repercutir na vida de fulano que está lá do outro lado que você nunca vai ver. A gente falou isso agora há pouco, antes de começar. É. Então isso é precioso, isso é grande demais, né? A gente não tem noção. Aí de vez em quando Deus faz assim, eu vou te mostrar um pouquinho do que você fez. Né? E foi isso que aconteceu com ela. Ela é bancária e ela estava em síndrome do pânico, depressão em plena pandemia, sem saber o que fazer. E aí olha uma live lá, sendo eu, fazendo minhas maluquices, fazendo bolo, uma aula de bolo, um Red Velvet eu estava fazendo, para lançar meu curso. E aí ela viu e fez assim, pô, gostei dessa menina, vou comprar um curso. Comprou o curso, tipo assim, fazia bolo em casa e resolveu comprar um curso de confeitaria. E desse curso de confeitaria ela tá deslanchando, que eu tenho um maior orgulho, eu fico acompanhando. Só que eu sou da conexão, eu gosto do olho no olho. E eu tinha muita resistência de fazer curso online e, assim, a pessoa comprar e eu não saber nem quem é que comprou, sabe? Eu fiz, não, eu quero acompanhar essas pessoas. Então, todo mês eu tinha um encontro online, uma chamada de vídeo com elas. Eu tirava dúvidas, a gente conversava, falava sobre outras coisas e tal. E a gente criou um vínculo. Então, já tem 4 anos, que foi na pandemia. Até hoje, a gente se fala pelo WhatsApp. E aí, quando eu fui lançar o livro lá em São Paulo, ela foi pro lançamento e a gente se conheceu. E aí ela me contou isso. Ela fez assim, olha, Nai, minha família gosta de você porque eu saí da depressão por causa desse curso. Eu fiz, meu Deus, eu não tinha noção disso. Como impactava, né? Então, ela ainda não deixou de ser bancária, ela continua, mas ela fala assim, Nai, eu já reduzi muito, né? Porque a tendência é você estar no banco, você querer ir, né, progredir. Ela fez assim, eu tô num caminho oposto e eu sei que eu posso viver da confeitaria. Então você pode ir fazendo essa transição progressiva, né? Não precisa ser saído, não aguento mais, adoeci, morri. Eu ia me perguntar sobre o livro. Sim. Você pode dar uma préviazinha dele pra gente? Falar um pouquinho sobre ele? Vamos lá. O livro foi chama Jornada das Empreendedoras. É um livro em coautoria, são 31 mulheres empreendedoras. E eu digo a vocês que foi, assim, mulheres escolhidas a dedo, que eu nunca vi. O livro é muito bom. A gente tem tido um feedback, assim, sensacional desse livro. E eu conto minha história de transição, da minha primeira transição de nutricionista para confeiteira, e trago transformo num passo a passo de como você reconhecer seus sabotadores, né? O porquê que você não dá aquele passo que você precisa dar e o que você fazer para, né, começar, dar esse primeiro passo que você falou. Então, mas são 31 histórias de mulheres
E a gente fez um lançamento em São Paulo. E fiz o lançamento aqui na Livraria Leitura do Shopping Salvador e do Shopping Paralela. Ela tá devendo um livro a gente, viu, Alan? Tô devendo, exatamente. tô devendo livro. Não, um eu vou comprar e o outro ela vai dar pra gente, eu tenho que botar Pra deixar ler. aqui, Sim. vou trazer, com certeza. Eu queria te pedir um especial, a gente vê, Olha. porque é o seguinte, eu vou abrir aqui um pedacinho dela aí pra falar disso, porque hoje eu ajudo minha mãe com o negócio dela. Ela que tem um massa. negócio de moda íntima, ela empreende sozinha, ela é mãe solteira, e assim, ela abdicou de muito da adolescência, colocar adolescência assim, mas da vida dela, porque eu nasci quando ela era muito nova. Então hoje ela tá se encontrando em muitas outras coisas. Hoje eu mesmo como filho, mas a gente tem uma idade que não acaba não sendo tão distante depois que você fica um pouco mais velho. E eu tô sempre junto com ela. Eu vejo ela crescendo bastante nisso, eu vejo ela crescendo, é uma inspiração pra mim na área de empreendedorismo. E a gente fala muito sobre isso, né? A gente, todo dia, todo santo dia a gente se liga em algum momento e conversa sobre. E esse é um livro que eu vou falar contigo depois, que eu quero levar um livro do seu pra ela. Sua mãe tá com mais nova que certeza. você. Sua mãe tá mais nova que E você. tá bonita demais. É. Aí eu vou fazer questão de levar pra ela lá no interior, lá em Porto Seguro. Vou Porto levar Seguro? pra sim, vou levar pra ela e depois vou pedir pra ela me dar um feedback também do que ela achou, vai mandar pra autografado você. ainda, né? Vai autografado. E aí, no livro, inclusive, tem meu contato, meu WhatsApp no livro. Legal, E diferente. Porque entre em contato comigo. Eu tenho hoje, além da mentoria, né, individual, tenho uma comunidade, né, de empreendedoras de coragem, porque empreender tem que ter coragem. E eu digo assim, desculpem homens, mas ser mulher empreendedora é uma coragem a mais um pouquinho aí, porque a gente dá conta de muitas coisas. Concordo. Não é? Acaba que é assim, a gente tem filho, tem TPM, menopausa, É o marido. o marido, né? Tipo assim, eu vim pra cá hoje, eu acordei cedo, eu brinquei que hoje meu filho, eu troquei de lugar com meu filho acordou cedão, se arrumou todo e foi me chamar. Aí eu falei, mãe, tá na hora. Eu fiz, não quero ir não. Foi bem assim hoje, eu não quero ir pra escola não. Ele fez, mãe, por favor. Mas a gente tem que lidar com isso, eu deixei o almoço pronto. Vim pra cá, ele vai viajar hoje, eu tenho que providenciar as coisas dele e tal. Então e tô trabalhando, fiz reunião, fiz terapia, porque também tenho que me cuidar. Legal. Não é? Então, essa comunidade é voltada para mulheres empreendedoras. Abrir o precedente para homens, porque os homens estão procurando, né? Então, é uma comunidade. Então, eu coloco várias aulas gravadas, tem um passo a passo de como organizar seu negócio, do autoconhecimento até já pode participar já. Eu vi, inclusive, que você postou recentemente um pedacinho da plataforma, mostrando, acho que subindo os vídeos. Exato. É muito bom, eu fiquei olhando tudo lá. É massa. E aí tem um grupo no WhatsApp que eu tô lá disponível, direto. Eu sou super disponível e cada aula tem uma atividade prática que o empreendedor vai lá, faz no seu negócio, tem dúvida, manda mensagem pra mim, eu fiz assim, o que é que tu acha? Né? Como legal. eu sou essa pessoa de estar disponível, não tem jeito pra mim. Quem for outros mentores assim, não faça isso que você vai se encher de trabalho. Eu sou assim, não tem como eu ser diferente, né? Então eu sou disponível. Mandou mensagem pra mim, eu respondo. Não respondo 24 horas porque eu durmo, eu como, eu, né, descanso. Mas eu respondo sempre, né? Então, depois a gente conversa. Eu quero vocês lá na comunidade. Sim, já vamos participar. Pode Me diz uma coisa, como eu falei, eu falo para algumas pessoas que passam aqui, né, a gente aprende muito, óbvio. Algumas pessoas passam uma solidez, né, também, maior, outras, isso aqui é normal. Uhum. Qual foi o seu maior desafio, né, nessa área aí, né, desde quando você decidiu virar essa chave do empreendedorismo, que você considera? Porque tem uns que dizem assim, pô, meu maior desafio foi com gestão, outro com pessoas, outro com financeiro, enfim. O que você considera que foi o seu maior desafio? Meu maior desafio foi ser sozinha. Empreender sozinha. Não que meu marido ou família não apoiem, sabe? Mas assim, quando você empreende, a gente precisa de apoio de pessoas que pensam
como a gente. E muitas vezes a gente não encontra isso dentro de casa. Então, quando eu vou falar assim, pô, tô com ideia aqui, né? E aí eu vou falar com meu marido, ele vai assim, isso aí pode dar errado, né? Não é porque ele é mal comigo, porque ele não me apoia, é porque ele não tem uma mentalidade de empreendedor. Então, esse pra mim foi o maior desafio, é eu correr risco sozinha, eu pensar sozinha, dar certo sozinha, dar errado sozinha e, sabe, assumir esse risco. E aí, tanto que com 3 anos de empresa, eu preciso fazer parte de alguma coisa. E foi quando eu busquei o clube, que na época era Clube Pinguinho, era um clube de network. Hoje é Clube Teca Conecta. E eu preciso fazer parte de alguma coisa. Eu cheguei no clube, assim, um bicho do mato, com vergonha, porque eu tava saindo de um processo de depressão dentro de casa, fazendo bolo, né, mensagem ali no WhatsApp. E aí, num grupo, me enxergar como empresa, como empreendedora. Então, eu fui para a reunião e aí eu vi muito de gente falando. Tinha gente estava na mesma condição que eu, mas tinha outras grandes já. E eu fiz, meu Deus, quem que eu sou aqui, né? E assim, velho, foi sensacional pra mim. Eu digo... Desbloqueio veio ali. Poxa, eu digo sempre, você que tá começando, se associe, né? Não é seja sócio, mas esteja num lugar onde você tem uma mentalidade empreendedora. Eu digo que a gente tem 3 mesas que a gente precisa sentar, né? Uma mesa que você aprende, né? Um lugar que você senta para aprender, um lugar que você senta para compartilhar, para dividir, para ensinar, né? E um lugar que você senta que está todo mundo igual para trocar, né? E o empreendedor precisa dessas 3 mesas para crescer. E eu encontrei isso dentro do clube, tanto que hoje eu tenho 5 anos no clube. De confeiteira eu transicionei no clube, eu sou mentora, coloquei outra confeiteira no clube, no meu lugar, tenho o maior orgulho, Jari, uma confeiteira de mão cheia, tá lá no meu lugar. E hoje eu sou mentora do clube, do mastermind do clube e de Teca também, né? Então, e somos sócias do outro projeto que é o Conecta National, né? Que é um programa de network sem fronteiras. Então, porque eu acredito no relacionamento, eu acredito que com apoio a gente deixa de ser empresa, né? Assim, de ser um empreendedor solitário. Eu acredito que é a queixa da maioria, né? Dos empreendedores. Sua mãe deve dizer que bom que ela tem você para apoiar, para ter, né, esse suporte, porque a gente faz sozinho, a maioria. É verdade. Eu super me identifiquei. Eu cheguei, fiquei quieto. Pode chorar. Quase, viu? Minha esposa vai dizer, tá vendo, Gabriele? Mas é isso mesmo, velho. É incrível, né? Que eu sempre falo isso com ela, né? Isso é tudo que você falou, sem tirar uma vírgula, eu falo isso, velho, você nunca vai entender. Né? Às vezes até eu sei que não é maldade, né? Principalmente nosso parceiro, ele tá ali querendo o nosso melhor. Né? Mas ele nunca vai entender nossa cabeça porque ele não passa aquilo. Às vezes eu sou até, não é grosso, né? Mas às vezes eu falo assim, velho, deixa pra lá, você não vai entender não. Porque assim, aquele velho ditado é um sonho meu. Então, eu tento que seja um pouco nosso, mas eu também entendo o lado, né? No caso, o lado dela. Eu sou muito deslumbrador, sonhador, né? Hoje, óbvio, com muito mais pé no chão, né? Mas a internet também hoje ele facilita muita coisa, né? Eu comecei a empreender novo. Eu costumo dizer, se eu vou contar minha história aqui, dá mais do que um livro. Então, assim, eu acho muito importante, eu vejo aqui alguns apoios, né? Legal. Eu acho que junto você pode ir mais longe. Né? Muito mais longe. Entendeu? Mas também respeito. Acho que cada um tem um sonho, tem uma vontade. Aqui hoje é meu sócio, né? E a gente falo pra ele, cara, pensei isso aqui. Aí ele, pô, velho, é meu, vamos junto, vamos. Dê no que dê. Agora sim, eu falo pra ele, graças a Deus a maioria das coisas dá certo, mas tem coisas que pode dar errado. Ou tem coisas que vai vir a longo prazo. Isso, vai precisar de ajuste. Quantas rotas a gente já teve que desviar nesse início aí? Demais. Mas continuamos. Demais, né? E empreender, como você falou, né? São processos, né, que a gente passa todos os dias, né? São quebra-molas que a gente vai passando. Tem gente que no primeiro
e no segundo já fica com medo de quebrar, né? De, não, vai acontecer alguma coisa, né? Aí eu falo com ele, falei, cara, hoje eu sou muito mais pé no chão, né? Depois que a gente é pai, família, né? Então a gente acaba nos poderando um pouquinho, porém nunca deixando de fazer. Porque como você falou, eu achei legal o que você falou aí, não é pelo dinheiro. Sim. A gente precisa do dinheiro, a gente quer o dinheiro, né? Mas se você faz aquilo que não tem sentido para você, você não tem força, disposição para enfrentar as barreiras. Eu falo muito sobre coragem e eu sou uma pessoa medrosa. Aí eu fiz, pô, como é que você fala de coragem? Eu fiz, porque assim, o medo, ele é natural da gente. Sim. A gente já veio com medo. Eu digo que quando Adão e Eva, né, pecaram, desobedeceram, a primeira coisa que eles fizeram foi se esconder. Que foi quem falou com eles do medo? Né? A primeira coisa foi se esconder. Então o medo já nasceu aí, já veio junto, no pacote. Mas a coragem, a gente precisa de algo que impulsione. Verdade. A gente precisa de uma mola aí. Aí o que é essa mola? Para mim é Deus, a minha vida, né? E aí é meu filho, meu marido, minha família, né? O que faz sentido para mim. Então eu faço por eles. Então hoje eu vejo, e faço por mim, né? Por tudo que eu já passei. Hoje quando eu vejo meu filho falar de mim, assim, ele fez, mãe, eu tenho orgulho, mãe, você arrasa, mãe. Aí eu fico assim, poxa, você não é querendo me gabar, não? Pô, mas é meu filho, não é? Meu filho, você é meu fã? Eu posso ter 300 mil seguidores, mas bastava ele, tava lindo. É o que dá sentido pra mim. Aí ele faz assim, tem horas que ele me vê ali no computador e tal, e será que eu vou conseguir bater minha meta? Aí ele tá vendo, assim, mãe, você tá trabalhando, né? Não tô. Você consegue, mãe, você é boa no que faz. Poxa. Você já renova, assim, na hora. É a coragem que vem, né? Pô, eu vou conseguir. Né? E aí, esses dias, no lançamento do livro, até no Shopping Paralela, uma pessoa perguntou, né? Como é que minha família lidava com essas mudanças, com essas coisas todas. E meu marido tava na hora. Aí eu fiz, quer responder? Pode responder. E aí ele falou, engraçado que a gente tá no dia a dia com as pessoas, a gente não costuma falar muito, né? A gente falar coisas boas, então. E aí ele falou uma coisa que ele nunca tinha falado diretamente pra mim. Eu fiz, mas está registrado aqui, todo mundo ouviu. Ele disse que pela primeira vez ele viu a transição acontecer, ele viu com a coragem que eu tenho de fazer a coisa acontecer e como tá alinhado com quem eu sou. Hoje eu além de mentora, eu sou pastora também, né? Então, pastor não é um título, é um dom de cuidado. Então, ser mentor é cuidar de pessoas. E aí ele disse que vê cada contrato que eu fecho, não é um contrato, é uma pessoa que eu tô ali cuidando, preocupando com aquilo, com aonde ela vai chegar, qual é a demanda dela, qual é a necessidade. E aí eu fiquei assim, o que ele tá vendo, né? Então, se minha família tá vendo isso e eu conseguir passar isso lá nas minhas redes sociais, para quem tá me ouvindo aqui, para quem vai assistir esse podcast, é sobre isso. É sobre você buscar o seu lugar, aquilo que encaixa em todas as áreas da sua vida, porque a gente não tem duas vidas. Eu não sou pastora lá e mentora aqui, eu sou uma coisa só. Então, legal. Eu não sabia não, tá vendo mais uma. Mais uma. Se tiver mais uma hora de podcast, a gente tem mais coisa. Você é pastora, você é de que igreja, desculpa perguntar? Eu sou de uma comunidade de igrejas nas casas. Ela é uma comunidade que se reúne em casa, né? Temos 5 casas aqui em Salvador e uma em Praia do Forte. Legal. E a gente tem as celebrações de 15 dias. Então, na minha casa é uma igreja. Eu vou falar uma coisa que talvez seja até ignorância, mas eu nunca vi pastora, acredita? É normal, acontece. Você falou aí, eu fiquei até surpreso. Não que não achasse que existisse, tá? Mas eu particularmente nunca vi. Porque até na internet o pessoal, né? Isso, é porque, Paulo, existe uma cultura de que o pastor é o líder da igreja. E o líder da igreja geralmente são homens, né? Assim, são homens que lideram. Tem algumas pastoras que são famosas aí, tipo Valnice Milhomens e tal, que elas são pastoras há muito tempo.
mas na nossa comunidade a gente acredita nos dons. Entendi. Então tem dom pastoral, tem dom de mestre, dom de evangelista, dom de profeta. E o governo da igreja, ele é feito pelos presbíteros, que são aqueles que administram. Então, meu marido, por exemplo, ele não tem um dom pastoral, ele não é de pregar, não sei o quê, mas ele é um administrador, né, fora do comum. Então, a igreja na nossa casa, ele cuida, né? Ele abriu a nossa casa e eu sou pastora que cuido das pessoas. Então, temos 3 pastoras consagradas na comunidade, a gente tem mestres consagrados, tem profetas, né, que são dons. Que legal. Me diz uma coisa, Nai. Qual é a principal diferença de Nai há um tempo atrás e a Nai depois que virou a chave? Eita! Que pergunta difícil. Poxa, muita coisa. Eu brinco que se nem as minhas roupas me cabem mais, né? Quanto mais as coisas que eu fazia antigamente. A nutrição fez bem ou mal? Nutrição me fez muito bem, né? Foi bom enquanto durou, né? Não, falei para você só para quebrar o gelo você falou que as roupas não cabem mais. Mas só foi para... Mas a gente muda, sim, né? Sim. E eu costumo dizer que a vida não é cíclica, a gente não volta para o mesmo lugar do mesmo jeito. É uma espiral, né? Como tem a jornada do herói. É uma espiral, a gente passa por situações parecidas, a gente tem os momentos de poço, mas quando a gente passa e vence, a gente ganha uma força a mais, um elixir, alguma coisa, e quando a gente volta para aquela mesma situação, a gente não é mais o mesmo. A gente já tem mais uma ferramenta para lidar com aquilo, né? E a gente vai subindo. Então, você acha que é possível descer também? Eu acho que é possível estacionar. Mas descer eu acho difícil, sabe? Porque a gente não tem como a gente voltar. Acho que mesmo que seja pior, de certa forma, você ainda tem uma bagagem maior, né? Exato, você tá diferente. Entendi. Então, assim, eu vejo a crise como uma oportunidade. Ou você morre no poço, ou você olha pra cima e vê que o poço tá vazio, tá seco, você nem morreu. Tem possibilidade de sair, que o poço podia estar cheio e você se afogar, né? Então, eu hoje sou uma mulher bem diferente, porque hoje eu tenho meus 42, eu já tenho um filho de 14 anos, eu já tive, né, outro negócio e me conheço mais, eu sei mais lidar com minhas dores, eu aprendi a lidar com dor, porque eu vivo com dor constantemente, né? E eu estou aprendendo a lidar com alívio, porque eu não tenho sentido dor ultimamente, e é diferente também. E, então, e eu espero a Naine de 50 anos vai ser diferente da Naine de hoje. E aí eu tô aqui, eu brinco, fiz um mapa da vida, né? E assim, eu me projetando lá na frente, eu me vi aquela senhorinha bem good vibes, sabe? Gosto assim, ó, sentada na graminha, na praia, tranquila, curtindo, vendo os netos passarem, assim, pô, eu consegui, sabe? Venci, eu consegui. E eu sou bem feliz hoje com o que eu tenho hoje. Eu sou dessa de basta cada dia o seu mal, né? Mas meu dia tem muito bem. Então, o mal que vier, a gente passa por ele. Então, eu não sou ansiosa, eu vivo hoje, curto o meu dia, curto o meu momento, né? Eu tô aqui 100%. Quando eu sair daqui, eu ligo na tomada e vejo o que eu tenho que fazer lá fora. Mas eu sou muito assim, né? Isso hoje, depois de ter tido depressão, depois de ter tido crise de ansiedade, não é? Entendi. Legal, perfeito. Se você pudesse deixar se você puder, na verdade, deixar uma mensagem aí para quem está nos assistindo aí e quem vier assistir, né? Qual mensagem você deixaria para a mulher, para o homem, para a família? Fique à vontade aí, certo? E depois fale um pouco também dos seus projetos aí. Pronto. O que é que eu digo aqui? Meu Deus, olha. Tenham coragem de se conhecer, de saber quem você é, de fazer esse mergulho e de buscar uma plenitude na vida. Nós não estamos rotulados, assim, nada estático e nada definitivo, tudo pode mudar. Então, eu digo isso para meu filho, que tem 14 anos e que daqui a uns dias vai decidir a vida dele. Eu digo, você não vai decidir sua vida com 18 anos. Um dia de cada vez.
Então, eu digo isso. Tenha coragem de testar, tenha coragem de fazer coisas novas, de provar coisas novas e se descobrir com algo inusitado, com algo diferente do que você viveu a vida toda e assim, poxa, esse aqui sou eu. Né? Perfeito. Legal. E fale um pouco de sua mentoria, se quiserem te encontrar, qual a sua rede. Como que as pessoas fariam para chegar até você? Pronto. Então, minha rede social é Eu Sou Nai Moraes. Não dá para esquecer. Eu falei, a gente tava falando sobre isso. É impossível esquecer esse treino. Não, eu sou Nai Moraes. Então, eu faço tanto a mentoria individual, como tem a comunidade, que é uma forma de mentoria em grupo. Então, na comunidade você tem acesso às aulas e tem acesso a mim. E na mentoria individual, a gente tem as sessões individuais de acordo com cada empreendedor, com a demanda de cada um. Né? Então, eu trabalho com a parte de autoconhecimento, gestão do seu negócio, gestão pessoal, estratégia de planejamento de marketing de vendas. Estou aí mergulhando em vendas, em funis de vendas, porque a gente precisa se atualizar e trazer novidades e tem as demandas dos mentorados que a gente tem que ir, né, acompanhando e respondendo. E como eu digo que eu vendo no Instagram desde 2015, então eu fui acompanhando essa mudança no Instagram, então eu trago isso, né, para os mentorados e para quem quiser me acompanhar. Então, eu sou super acessível, pode mandar mensagem para mim no direct. No meu perfil, na bio, tem todas as... como me achar, o link da plataforma, tem o link para meu WhatsApp, tem o link de outro projeto, inclusive eu vou falar aqui para vocês também, que é um projeto voltado para mulheres empreendedoras, que é o Pérolas, né? Porque nós somos as pérolas do nosso negócio. Legal. Então, dia 18, agora segunda-feira, vamos fazer uma vivência, que é um jantar especialíssimo com mulheres empreendedoras. Ainda tem as últimas vagas, quem ainda quiser pode me chamar. Então, vai ser um jantar voltado para autoconhecimento e desenvolvimento pessoal de mulheres empreendedoras. Então, é a quarta vivência, começou na minha transição. E como eu digo, deu certo que estamos na quarta já. E semana que vem, né, semana que vem é o Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino, não é isso? Exato. E dia 26 eu estou indo também para São Paulo, porque dia 30 o livro virou uma palestra. Um evento, uma jornada. E vamos 10 mulheres autoras do livro realizar uma palestra lá em São Paulo. Em Alphaville, quem diria que eu ia estar em Alphaville. Que legal, velho. Né? Isso é mesmo. Acho que isso é só início, né? Eu queria te fazer uma pergunta, voltada um pouquinho de marketing mesmo, mas é porque assim, hoje eu vejo lá, entre diversas vezes lá no seu perfil para ver como era a estrutura, entender um pouquinho mais sobre você, estava estudando antes, fazendo o dever de casa. E eu te pergunto como foi, quando você começou a praticar dentro de redes sociais as mentorias, enfim. A gente tocou no ponto sobre ter um certificado ou não e você entender com sua própria jornada, do seu próprio conhecimento, né, seu autoconhecimento, que você tinha assim bagagem para acrescentar na vida dessas pessoas. Mas como foi para você de início, quando não tinha nenhum material ali ainda, conseguir demonstrar para os outros isso? Porque chegar a entender isso não é fácil, mas é um processo que dá para mentalizar de que é possível. Agora, como demonstrar isso para outra pessoa, eu fico com uma certa dúvida. Eu vou voltar a pergunta para você, pode? Pode. Você estudou lá meu perfil. Você acha que eu tenho essa bagagem? Me parece que sim. Me parece que sim. Que pergunta? Eu perguntei, vixe, agora. Se ele disse que não, pode falar a verdade. Né? Então, isso vem de autoconhecimento, né? Você ter firmeza de quem você é e da sua trajetória. Então, na minha comunicação, eu trago muito do que eu vivo, do que eu faço, do que eu já fiz. E, apesar de eu não ter certificados, né, de marketing, de mentorias e tal, eu tenho vivência em gestão de saúde pública, né? E é aquela coisa que você bota debaixo da gaveta. Porque quando eu saí de nutrição para confeitaria, eu botei a culpa na nutrição do processo que eu estava vivendo de depressão.
Mas não foi, a culpa não foi da nutrição, a culpa foi dos meus processos. Então eu fui lá depois olhar minhas coisas e fiz, nossa, quanta coisa eu fiz, né? Eu já tive muita coisa, então de fato eu tenho experiência, né, vivência prática nisso. Tem alguns certificados que estavam lá, né, guardados. Eu fiz, mas isso aqui eu nem preciso disso agora, porque a minha comunicação precisa ser coerente com o que eu falo e o que eu faço. E eu acho que as pessoas, quando elas se conectam comigo, elas veem isso, não é? Então, primeiro eu preciso ter firmeza do que eu estou falando, para que eu passe essa segurança para o outro. Se eu sou vacilante, eu não passo segurança, não é? Entendi. E se eu trago muito, assim, eu tenho uma aula até que eu dou sobre isso, né? Sobre autoridade e posicionamento. A gente precisa ser intencional quando a gente, nas postagens, né? No nosso conteúdo no Instagram. Então eu comecei a trazer as transformações que aconteceram na minha vida, né? De onde eu vim e onde eu fui parar, o que foi que eu fiz e tal, como foi que eu fiz isso e o que aconteceu, sabe? E me mostrar, inclusive gratuitamente, porque a gente precisa fazer esse caminho de se mostrar. Então aparecer em palestra, dar treinamentos e tudo, gratuitos, para que as pessoas vejam, me ouçam, né? E tenham a credibilidade que elas precisam ter, né? Então, é por aí, né? Deu pra... Eu compreendi. Deu para entender? Deu pra entender, sim. Você falou de vendas aí, né? É uma área que eu gosto muito. Qual que você acha que a pessoa tem que ter? Qual a principal característica de um vendedor? Nossa, eu descobri recente que eu sou vendedora. O primeiro ponto do vendedor não é o produto, é o vendedor, né? O vendedor e depois o cliente, né? O vendedor, ele não é aquele que oferece um produto, mas é aquele que resolve uma dor do cliente, que ouve o cliente. Então, eu acho que o vendedor precisa ter escutativa, né? Empatia, para ele olhar para o cliente e saber qual a necessidade dele e não simplesmente empurrar produto, sabe? Perfeito. Então, eu vejo dessa forma, né? E assim, nós somos o principal ponto de vendas. Eu sou um ponto de venda, tenho um Instagram, tenho um WhatsApp Business, tenho o Google Meu Negócio. E o LinkedIn, né? Mas o meu principal ponto de venda sou eu. Então, por que eu digo que meu negócio tem que estar coerente comigo? Porque aonde eu estou me vendendo, não é? Com certeza. A forma que você se veste, a forma que você se posiciona, a forma que você conversa, a pessoa vai te olhar assim, pô, você faz o quê? Né? Aí, eu trabalho com marketing. Pô, legal, eu quero trabalhar com você, né? Eu quero conhecer mais do seu trabalho. Você não precisa nem dizer assim, eu quero vender meu negócio para você, né? Porque a pessoa vai olhar e te dar credibilidade. Então, é por aí, né? Uma figura que vende, né? Assim, uma figura autêntica que vende, escutativa e reconhecer a dor do cliente e ser empático com a dor do cliente. Que aula. Que aula, viu? Gostei. Nai, quero te agradecer, tá? Pela presença. Certo? Quer perguntar mais alguma coisa? Nessa hora, que depois vai ser pago a mentoria. Eu tô processando. Eu vou sair daqui e os Pix. A semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo local. Ó, eu aguardo o livro, viu? Eu vou falando com contigo. certeza. Eu até eu acho que pergunta não, só tenho a agradecer mesmo. Porque, como o Paulo falou, a gente sempre acaba aprendendo alguma coisa. Né? Ou muitas coisas, e no caso de hoje foram muitas coisas, principalmente. Então, acho que eu vou sair daqui mais reflexivo, assim. Acho que se tem uma coisa que eu posso dizer pra você, assim, mais como um feedback, é que é o seguinte: se o seu intuito é ajudar pessoas, é tocar no coração de pessoas, pra incentivar, pra ajudar, né, pra inspirar, você conseguiu isso comigo agora. Ai, comigo agora. E espero trazer isso minha mãe também. É isso mesmo também. É recíproco, né? Acredito que desde a primeira vez que a gente se falou, né? Eu costumo falar que a energia é tudo, né? E a gente se conecta com pessoas, graças a Deus, que tem energias boas, né? Que tem o mesmo propósito que a gente, né? O projeto da gente eu costumo dizer que a gente está ainda na barriga,
né? Mas o intuito é sempre estar ajudando pessoas. Sua história é maravilhosa, né? Como você falou aí, de depressão, de ansiedade. E de repente hoje você se torna essa mulher que mais que você tenha alguma coisa lá no fundozinho, mas você com certeza é muito mais forte do que aquela mulher que passou, ela começou, né? E isso tem pessoas que olham assim e falam assim, será que eu consigo? Será que eu posso? Eu acredito, eu costumo dizer que todo mundo pode, né? Esses dias eu anotei, inclusive está aqui, né? Eu deixo ali, ó, é uma besteira, mas deixo assim, ó. Botarei, já deu certo. Aí postei no Instagram, falei, bote, escreva e deixa ali, ó. Toda hora quando você abrir, você vê isso aqui. Quando você tiver qualquer problema, que já deu certo. Porque não existe problema maior do que Deus, né? E se a gente quiser transformar isso, depende da gente. Verdade, verdade. E assim, eu tô aqui, eu digo que eu sou medrosa de natureza, tô aqui com minha mão gelada, né? Porque é você expor, né? Mas eu digo que tudo que eu passei não foi pra mim só, sabe? Sim. Assim, eu não tive depressão, não tive todo esse processo só pra dizer assim, eu tomava remédio e não tomo mais. Mas é pra dizer que quem tem depressão, você vai passar, passa, sabe? Você tem fibromialgia, você sofre, tem dor, então passa, você consegue ressignificar, você consegue transformar qualquer coisa, né, que aconteça. E eu estava aqui já me emocionando, porque eu falando em vocês assim, ó. É importante, E o né? olhinho brilhando, eu fiz, meu Deus. É isso mesmo. Né? Isso não tem preço, sabe? É uma sensação de missão mesmo, né? De saber que eu tô no lugar certo, né? Eu tô no caminho certo, né? E o que vem agora é lucro. Assim, eu espero não, né? Eu tenho certeza que além de ter muita gente vendo agora, vai ter muita gente vendo isso daqui a um tempo, porque o vídeo vai estar lá, né? O sentimento vai estar lá, a mensagem vai estar lá e a gente vai tocar muita gente com isso aqui também. É isso aí. E a gente só pede, pessoal, quem está nos assistindo agora ou quem for assistir depois, a gente não fica enchendo o saco com isso, mas se puder, compartilha, inscreve no nosso canal, comenta, certo? Porque isso é muito importante até para a gente saber, né? Para chegar em mais pessoas. Enfim, hoje infelizmente a gente precisa disso, né? Para estar chegando em outras pessoas, não é simplesmente a gente colocar na internet, a gente consegue chegar com as pessoas que a gente quer, infelizmente, né? Mas o intuito é 100% aqui para a gente estar ajudando, colaborando e, rapaz, depois de hoje aí, mais uma vez, eu durmo com o coração e com a cabeça, como diz minha esposa, falar, quando alguém tá falando as coisas, ela fala, rapaz, sua cabeça deve estar lascando aí, né? Explodindo. E você falou, é tipo isso mesmo, né? A gente pega vários insights e vai juntando as pecinhas, né? A gente que é empreendedor é isso. Mais uma vez, muito obrigado por seu tempo. Eu que agradeço. Sua disponibilidade, né? A partir de hoje, na verdade, desde quando a gente teve o primeiro contato, né? Você se torna uma parceira nossa, o que a gente puder ajudar, pode contar com a gente. E contem comigo também. Então, tenho certeza que tem muitas coisas boas por vir aí. Tem sim. Entendeu? Obrigadão, gente. Foi muito bom. A gente podia passar aqui, ó. Tá, só faltou o bolo, né? Da próxima eu trago o bolo com café. Aí a gente conversa a tarde inteira. Só um minutinho. Deixa eu falar também, porque a gente também tem outras pessoas que ajudam isso aqui a acontecer. Ajudam a gente a transmitir essas mensagens para quem está ouvindo e vendo, quem está assistindo a gente aí. E eu queria deixar um beijo pro pessoal da HS, que tá de Casa Nova, né? HS de Casa Nova em breve. Você quer consertar seu celular? Exatamente, tudo acessórios, tudo voltado para o celular lá. Ótica L3, só olhar pra cara desse menino, se ele tá enxergando direito, é por causa da Ótica L3. O pessoal tá ali sempre pra ajudar a gente também. A Fast, não existe conexão sem a Fast, né? Não existe. Apesar que aqui hoje tá sem, mas a culpa não é dele, mas não. A culpa não foi ainda dele. Não chegou aqui não, mas vai chegar. Em breve, em breve. Eu estava um pouquinho mais apresentável hoje também, né? Ivon Rangel aí, barbearia. Ivon Rangel, barbearia. A gente tá aí, ó, hoje nos trinks daquele jeito. Fisiovita, eu vou deixar um negócio, eu vou até abrir aqui entre nós aqui, porque eu tenho que ir lá fazer minha massagem. Que eu Uau! Inclusive, tá, Nai? Vai ter hoje, conforme prometido, inclusive tem que fazer isso, tá? A gente vai largar hoje nos nossos stories, sai até o final do dia. Hoje eu acredito que não dê mais para fazer o sorteio, mas eu acredito que amanhã, como é feriado,
certo? Vamos ver se a gente consegue soltar o sorteio de uma limpeza de pele. Como é que participa, hein? Pode participar, a gente vai colocar lá. A gente vai só olhar no perfil do Instagram da gente, o perfil oficial lá, Papo Ideal Cash, Papo Ideal com 2 L's, Papo Ideal Cash. E lá no nosso perfil a gente vai soltar um conteúdo falando disso aí. Isso aí, deixa seu rosto. É minha vez agora. Eu vou lá porque eu marquei, eu quero uma... Ela chegou pra mim e ela disse o seguinte: a massagem, se dormir, paga o dobro. Porque ela falou que é difícil não dormir. Eu falei, eu aceito esse desafio. E também falar com o Antônio Lisboa, Comidas Regionais. É o cara que traz, eu não sei se vocês viram aí recentemente, a gente soltou nos nossos stories também. É um rapaz que é o chefe, que a gente falou aqui também mais cedo, não foi? Mais cedo, foi. E a gente falou um pouco sobre ele também. O cara é um chefe de cozinha, experiência internacional, trabalha com comidas regionais também. E ele faz aquele acompanhamento com o nutricionista também. Quando a pessoa passa a receita pra você, você tem que comer aquele 1 graminha de arroz, pronto. Ele vai te mandar exatamente assim todos os dias pra você comer saudável e em paz, tranquilo. Nossa. Eu mesmo tô sendo beneficiado disso, tá lindo. Tá lindo. E a comida é outra coisa. Enfim, queria deixar um papo, né, para esse pessoal aí também, um agradecimento, porque eles ajudam a tudo isso acontecer, a gente passar mensagens como as que foram hoje. E hoje, não somente ajudando a passar a mensagem eu estou aqui, mas recebendo essas mensagens também. Vou dormir muito pensativo hoje. Tá? Com certeza. Nai, muito obrigado, de verdade. Foi um prazer ter você aqui e voltaremos a falar depois também com novos projetos seus também. A gente vem aqui para contar novidade depois, tá? Vamos sim, vou ficar sócia aqui. Isso aí. Já venho com o bolo da próxima.